Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou trazer cada um dos resultados do UFC 323 que acabou de terminar. Mas antes de começar, clica aqui embaixo no inscrever-se para você não perder um vídeo novo aqui do canal e confere se o sininho está ativo aí com todas as notificações. Vamos lá, primeira luta da noite tivemos o Myron Santos contra o Muhammad Naimov. Quem venceu foi o brasileiro que era favorito por nocaute no terceiro round com 21 segundos. A luta foi boa, tá? O Myron Santos conseguiu inclusive ali knockdown, né? A luta foi bastante na trocação, né? Teve um pouco ali de controle no caso do Naimov, mas não foi tanto tempo, então foi uma luta interessante. Lembrando, o Myron Santos manteve a estatística, não bateu peso e acabou vencendo. Inclusive foi a primeira luta dele na Fighting Nerds, né? E eu gostei da performance e aquilo, né? Confirmou o favoritismo no card preliminar, né? Os palpites que eu dei aqui no vídeo pré-evento foram todos corretos, tá? Não teve nenhum palpite aqui do preliminar que deu errado. Agora, no principal já foi meio que o contrário, né? Mas a gente já chega lá. Então, é isso. O Myron Santos era o palpite, estava bastante favorito até e conseguiu vencer. A única coisa ruim aí foi realmente não bater o peso, mas ele pediu desculpa, disse que aí não vai mais acontecer. Então, é isso. Vamos acreditar, né? Na próxima, segunda luta, então, peso médio, tivemos o Mansur Abdulmalik contra o Antônio Trócoli. Se na primeira o Brasil se deu bem, nessa aqui tomou na tarraqueta, como esperado, né? O Trócoli pagava 8, 9, 10 reais e o que aconteceu? 1 minuto e 9 segundos de luta, ele foi finalizado ali em uma guilhotina. Basicamente, nem conseguiu lutar. E, cara, não tem nem muito o que falar, né? O mundo inteiro esperava que ele fosse atropelado e ele foi atropelado. Não tem como ficar aqui arrumando jeito de falar de um jeito mais light, né? Foi o que todo mundo já esperava, perdeu realmente uma situação complicada, fica numa situação ainda pior, porque vem de três derrotas, desculpa, né? Três derrotas no UFC e um no contest lá no Contender, então é complicado, né? Geralmente tem 4 lutas no contrato e vamos ver o que vai acontecer, mas assim, já não tava numa boa fase, e deram uma luta dessa pra ele, parece que foi até sacanagem, né? Enfim, aconteceu o que todo mundo já esperava. Na próxima, meio pesado, tivemos o Iu Baranieski contra o Ibu Aslan. Aqui foi a luta mais doideira e eu falei pra vocês no vídeo pré-evento. O Ibu Aslan é extremamente perigoso, só que ele é maluco. E cara, tá aqui, a luta foi exatamente isso, completa maluquice. Aliás, na live pré-evento que eu fiz, eu falei a mesma coisa. Eu assisti ali durante a live, não mostrei por conta de direito autoral, mas eu assisti esse Baraneski lutando e eu falei, meu, ele é maluco igual o Ibu Aslan. Eu falei, então não dá pra esperar nada aqui. Você pode, sei lá, fazer sua fezinha em quem você quiser, porque são dois caras que têm uns parafusos a menos. E a luta começou e foi exatamente isso. Foi 1 minuto e 29 de loucura, né? Os dois jogando golpe do jeito que dava. O Ibo Aslan parecia que ia ganhar a luta, inclusive, né? Ele que era azarão, mas no final das contas deu ruim pra ele. Mas assim, foi muito entretenimento, né? Em 1 minuto e 29, a gente teve 3 knockdowns no total. A gente teve mais de 50 golpes conectados significativos. Então, assim, foi realmente uma doideira. Essa é a luta que já fica aqui a recomendação. Você não assistiu? Vale a pena. É só 1 minuto e 29 e foi ali uma pancadaria desenfreada. Então, por mais que o Ibo Aslan tenha perdido de novo, e não é a primeira vez que ele perde assim, cara, é muito legal de assistir. Então, assim, o cara dificilmente vai entrar no ranking, vai subir no ranking, vai ser campeão, mas não dá pra negar. O cara entrega entretenimento. Custa um pouco da saúde dele, da vida dele? Custa. Mas que ele entrega entretenimento não dá pra negar. Então, e o Baraneski também, no fim, parece a mesma coisa, né? É doido igual. Então, foi show de bola aí. Parabéns pros dois e eles, né, aquilo. Vão ter que pensar um pouco no longo prazo aí, porque se continuar lutando assim, os dois não vão durar muito tempo, não. Na próxima luta, peso leve, tivemos o Jalen Turner contra o Edson Barbosa. Ah, só um detalhe, né? Não saíram os bônus, porque acabou de terminar o evento. Se aparecer aqui em algum momento, ou eu coloco na edição, ou eu falo pra vocês, tá? Mas eu acho que esses caras têm que ganhar bônus, né? Porque, assim, teve bastante luta boa, né? Mas eu acho que os dois merecem. Enfim, continuando então, como eu tava falando, peso leve, Jalen Turner, Edson Barbosa. O Edson era muito azarão, na minha opinião, tava até meio exagerado, eu falei isso no pré-evento. Ontem assim, vamos especificar, porque já que eu tô falando na virada, né, do dia, na sexta-feira, o Edson começou a ter um movimento estranho ali nas bolsas, né? Ele começou a ficar mais azarão, né? E agora no sábado, dia do evento, subiu mais ainda e tal, e ele chegou a pagar quase 5 reais, né? Eu achei muito estranho, né? Inclusive tiveram umas apostas ali também já da galera acreditando que a luta também não ia pro final, que poderia ir primeiro round, tal, não sei o quê. E no fim, aconteceu o que as bolsas esperavam, né? O Turner acabou vencendo, só que
cara, foi um pouco doída essa luta, né, pra gente que torce pelo Edson, porque ele não só perdeu, como beleza, já era um pouco esperado porque ele era azarão, mas ele foi moído na porrada, né? Ali foi realmente complicado, ele perdeu em 2 minutos e 24, apanhou bastante, sangrou ali pra caramba, tomou 2 knockdowns, tomou 4 vezes mais golpe do que ele conectou, né? E assim, depois dessa surra, porque não tem como falar de outro jeito, desculpa, né? Não tem como ficar cheio de dedo, né? Essa é a real. Ele foi surrado, mas pelo menos na transmissão brasileira falaram que foi quase um monólogo, né? Essa luta, segundo a interpretação lá, não foi um monólogo, foi quase um monólogo, né? Então, o cara perdeu em 2 minutos e 24, tomou 2 knockdowns, apanhou 4 vezes mais do que bateu, sangrou e foi atropelado, mas não chegou a ser um monólogo, ainda bem, né? Vamos para a próxima luta. Peso médio, tivemos Bruno Ferreira. Eu não tô rindo da derrota do Edson Barbosa, tá? É que eu só achei engraçado, né? Que foi um quase monólogo. Só isso, tá? Só pode deixar claro, porque já vão falar que eu tô zoando o brasileiro, né? Sendo que eu falei que torço pro cara, e o Parrumpa tava no corner e o cacete. Enfim, peso médio, Bruno Ferreira contra Marvin Vettori. Tivemos o Bruno, que tava naquela cotação meio termo, né? Ah, era favorito, outra hora é zebra, enfim, ficou naquele lá e cá, lá e cá, lá e cá. E o Bruno conseguiu vencer na decisão unânime. Foi uma luta complicada, tá? Porque no geral, se você olhar os números ali, o Vettori até conectou mais golpes, mas o Bruno, no geral, conseguiu vencer. E pra mim ele realmente venceu, mas é aquela, né? Deu um medinho ali durante a luta toda, porque o meu receio, como eu falei na live, no vídeo pré-evento, era dele cansar, né? Mas eu acreditava na boa fase dele e na má fase do Vettori, e no fim acabou rolando aí então a vitória do Bruno. O Bruno, no geral, tava com mais vontade de lutar, tava batendo com mais força. O Vettori fica naquela de sempre, né? O mérito dele aguenta apanhar e tem um certo volume de golpe ali, mas o cara bate muito fraco, né? E mesmo, não é só questão de bater fraco, ele não busca fazer muita coisa, né? Ele não tem muito volume de jogo no geral, né? Você vê que ele não tenta necessariamente ser tão agressivo, queda ele foi tentar, mas já tava no final. Cara, eu não sei, é muito. Parece, sei lá, meu, comida sem sal, sabe? Parece que falta tempero no jogo do Marvin Vettori. Não sei se dá pra entender a minha crítica. Sei lá, é muito sem graça o jogo dele, né? O cara não faz, assim, nada de bom e a melhor qualidade dele é saber aguentar apanhar. Então. É muito insosso, acho que é essa a palavra. Enfim, Bruno Ferreira foi melhor, na minha opinião, mereceu a vitória. E o Vettori continua na má fase, e foi o que eu falei no vídeo pré-evento. Não sei onde que ele quer chegar, e eu não sei nem mais o que falar desse cara. Enfim, parabéns pro Bruno, tava torcendo por ele, palpite pra ele, deu tudo certo. E bora pra próxima. Peso leve, tivemos o Farizian contra o Nazim Sadikov. Quem venceu foi o favorito Farizian, por nocaute ali no... Tá marcado aqui que foi no último segundo do segundo round, mas pra mim a luta tinha sido paralisada quando já tinha acabado o round ali, né? Mas enfim, tanto faz também, né? O Zian conseguiu colocar muito mais volume de golpe, conseguiu knockdown, conseguiu queda, teve tentativa de finalização, enfim, foi ali um banho, né? Eu achava que o Sadikov poderia até dar um certo trabalho ali, mas não conseguiu muito não, né? O Farizian conseguiu vencer muito, muito bem aí, luta legal também, né? E é isso, Sadikov, na minha opinião, era perigoso, mas o Farizian realmente conseguiu passear aí. Luta interessante. Aí, depois a gente vai para o peso mosca feminino. Tivemos a Maycee Barber contra a Karine Silva. E aqui, mais um palpite meu e também das bolsas, né? Que acabou dando certo. Não era minha torcida, né? Eu tinha falado isso, eu tava torcendo pela Karine, mas não deu, né? A Maycee Barber conseguiu conectar muito mais golpes, mais quedas ali, né? Teve a questão do controle, que aí teve dos dois lados, mas assim, no final das contas, até se a gente for ver a cotação que tava, a luta foi muito mais parelha, tá? Do que as cotações mostraram ali. Uma coisa que eu não entendi de jeito nenhum foi como que teve um 30-27, né? Que eu vi aqui que foi do Saldo Yamato, porque, cara, não faz sentido, na minha opinião, pelo menos, tá? A Karine não ter ganhado o primeiro round, né? Para mim foi o que 2 juízes marcaram,
né, que foi 2-1 para Maycee Barber. Isso eu enxerguei, ok, né, porque a Maycee Barber controlou por quase 4 minutos no segundo round, controlou por mais de 2 minutos no último, fora a quantidade de golpes e tudo, então beleza, a Maycee Barber ganhou o segundo e terceiro. Agora, 30-27 do Sal D'Amato tá maluco, né, porque a Karine controlou, derrubou, né, e controlou quase que o round inteiro ali, o primeiro round, então, sei lá, acho que o Sal D'Amato dormiu e botou qualquer coisa ali no primeiro round, devia estar no banheiro, chegou correndo para entregar o papelzinho da pontuação e escreveu qualquer coisa, sei lá, viajou na maionese, né? Mas é isso, né? Foi aquilo, né? É meio esperado, é muito ruim isso, né? Você torce para um, só que você já espera que não vai dar, né? É meio merda, né? Mas enfim, a gente torce do mesmo jeito que às vezes dá certo, né? Mas Maycee Barber acabou vencendo aí. Depois a gente vai pro peso leve, tivemos o Chris Duncan contra o Terence McKinney, e aqui quem venceu foi o Chris Duncan por finalização no primeiro round com 2 minutos e 30. Luta meio maluca, né? Porque o Terence McKinney já foi daquele jeito dele, né? Porque geralmente ele ganha no primeiro round, nocauteando, finalizando, enfim, ele é ligado na tomada, e ele tava bem, tava, né, conseguindo os golpes ali, parecia até que ia ganhar, e aí do nada deu muito ruim e ele foi finalizado. Né? E tudo isso, né? Porque rolou muita coisa em 2 minutos e 30 só de luta. Mas é isso, acabou que a luta foi legal também. Aliás, esse card preliminar, né? Um monte de luta que não foi até o final, né? Gostei bastante aí. Depois a gente vai para a mesma categoria. Manuel Torres contra Grant Dawson. Manuel Torres pagava mais de R$3 e ele conseguiu nocautear no primeiro round com 2 minutos e 25. E aqui eu falei também no vídeo pré-evento, falei na live, eu falei, ó, o Grant Dawson está bastante favorito. Por quê? É um cara que gosta de aplicar queda, de fazer aquele jogo de pressão, aquele jogo chato, e o Manuel Torres é um cara que troca mais. Então, é aquela conclusão, né? Ah, o Grant Dawson vai grudar, vai derrubar, vai fazer aquele jogo chato. Só que eu falei, o Grant Dawson, ele não gosta muito de apanhar, né? Ele não lidar muito bem ali quando ele começa a apanhar. E é um cara que na trocação também, assim, o jogo dele ele tem que forçar a pressão e grudar e tal, né? Então, assim, não tem muito refino e não gosta muito de apanhar. E aqui, os dois estavam naquela, né? Tava lá e cá, tentando trocar, até achei estranho, né? Que o Grant Dawson tava tentando trocar demais ali, mas, assim, ele realmente mostrou uma melhora até, né? Eu tava vendo a trocação dele ali e falei, olha, já tá um pouco mais alinhado, tá mais legal e tal. Só que mesmo assim não era o ideal, né? Mas ele continuou. E aí deu ruim, né? Que aí ele tomou uma mãozada e foi nocauteado, que era meio esperado. Então, assim, né, inclusive não estava em live, mas estava conversando com o Caio lá do CFX, né, com o Pinheiro também lá do canal Osso, e a gente estava conversando e antes da luta, todo mundo, né, fez o palpite e fezinha ali e tal no Manuel Torres, né? E no fim deu certo, porque o Grant Dawson, apesar de ter realmente um encaixe de jogo que favorece ele, o tico e o teco e a qualidade na trocação não depõe muito a favor dele, né? E aí junta com o Manuel Torres ser um cara que bate forte, é rápido e tem uma precisão legal e tudo, aí deu no que deu, né? Depois, entrando agora no card principal, aqui sai de um card bom e entra num card que é bom, mas não é, né? Vamos lá. Meio pesado. Tivemos Ian Blachowicz contra Bogdan Guskov. Aqui, meu palpite, minha aposta, tudo era Bogdan Guskov e ele quase nocauteou. Mas ele não acabou com a luta, e aí foi para a decisão, e a luta foi um empate majoritário. Pois é, tivemos um empate no card. A luta foi legal, tá? Não tem como falar que não, né? Tudo bem, o primeiro round foi uma badarosca, foi meio ruim, foi meio merda, né? O primeiro round não foi muito legal, porque foi muito estudo, né? Ficou lá, um olhando pro outro, um com medo do outro, que os dois sabem que tem poder de nocaute, tá? Então ficou naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, aí não foi muito legal. Depois não, depois realmente deu uma esquentada, né? O segundo round, o Guskov conseguiu praticamente o nocaute, né? Porque teve o knockdown, muito golpe ali, muita porrada, cotovelo, enfim, machucou muito, só que o Blachowicz sempre foi esse cara encardido, né? O Blachowicz não é um cara que se entrega, né? Então apanhou, tomou umas cotoveladas limpa na cara e o cara continuou na luta. Aí a gente volta pro terceiro round, na minha opinião foi 10-8, tá? O segundo round. Aí volta pro terceiro round, o Guskov tá bem até, né? Tava assim, volume de golpe não tava na frente, né? Mas ainda tava ok, né? Podia ter ali, né? Dependendo do juiz, né? Às vezes até interpretar o round pra ele. Só que aí chegou no finalzinho do round, aí ele vacilou, né? Aí tomou knockdown, não sei o quê, aí degringolou. Então, na minha pontuação,
teria sido 10-9 Blachowicz no primeiro, 10-8 para o Guskov e 10-9 para o Blachowicz no terceiro. Então, primeiro e terceiro, por 1 ponto de diferença para o Blachowicz, e o segundo, 2 pontos de diferença para o Guskov. Então, é um empate para mim também, tá? Então, 2 juízes enxergaram isso, que eu enxerguei, 28-28, só que um cara, né, o Junichiro Kamijo, ele marcou 29-28 para o Blachowicz, se eu não me engano. Tá? Então, eu acho que foi pro Blachowicz, né? Se eu não tô falando besteira. Foi 2-1 pra alguém também, mas tanto faz, porque no fim o que manda é que acabou sendo um empate. Eu acho um empate justo, porque foi o que eu acabei de explicar da pontuação. Luta legal, tá? Aí a gente vai pra segunda luta, mas eu esperava que o Guskov venceria bem mais tranquilo, tá? Foi o que quase aconteceu, né? Mas enfim, eu acho que ele vacilou, pra ser bem sincero, né? Deixou escapar a vitória aí. Depois, peso galo, tivemos o Peyton Talbot contra o Henry Cejudo, e quem venceu foi o Peyton Talbot na decisão unânime. E aqui é aquilo, né? O nome do Cejudo pesa e tal. Eu achava o Talbot realmente favorito, mas é sempre aquilo. Cara, quando você vê o nome de um duplo campeão, de um cara que foi extremamente relevante, você sempre fica naquela, né? Caramba, tá pagando muito pra um cara desse nível. Só que aquilo, né? Voltou da aposentadoria, aí só perdeu. Aí você pensa, não, só perdeu, mas só perdeu de nome grande. Aí você começa a tentar fazer aquele cálculo, né? Só que no final das contas é aquilo, né? Quando você vê a diferença de tamanho, né? O momento do Cejudo ali que já tá naquela, acho que eu vou parar, acho que não sei o que lá, enfim, né? A conclusão era, as bolsas colocavam um grande favoritismo pro Talbot e ele venceu, até tomou um sustinho ou outro, até tomou, mas conectou mais que o dobro dos golpes, teve knockdown, teve mais queda. Cara, o Cejudo chegou a um ponto onde ele toma mais queda do que ele aplica depois da volta dele dessa aposentadoria. E isso é bizarro, porque o cara é um campeão olímpico de wrestling, né? Aí ele tomou 3 quedas nessa luta agora do Talbot, o Talbot até comemorou pra caramba e tal, né? Contra o Merab, né? Quando ele voltou também, que ele perdeu pro Merab, ele tomou 5 quedas do Merab. Contra o Aljamain Sterling tinha tomado 4 quedas e aplicado só 3. Ou seja, dessas 3 lutas que eu falei, Sterling, Merab e Peyton Talbot, o Cejudo mais tomou queda do que aplicou. Um cara que é duplo campeão do UFC e um cara que é campeão olímpico de wrestling. Ou seja, se o cara não consegue nem no jogo dele mais ter vantagem, o que você tá fazendo ainda lutando, né? Então, espero que realmente tenha se aposentado, porque tinha perdido de nomes grandes, né? E agora perdeu o tempo. É um trava-língua. Perdeu do Peyton Talbot, que dos nomes que o Cejudo perdeu, é o nome mais fraco, né? É um cara bom? É um cara bom, mas comparando com os adversários que ele enfrentou. Então, assim, se você não consegue nem ganhar do Talbot mais, para um nível que você tinha, eu acho que você realmente não devia mais tá lutando, né? Enfim, ele devia ter aproveitado enquanto ele tava voando, né? Quis se aposentar e tal, aí agora, enfim, volta de aposentadoria é difícil de dar bom, né? Depois, próxima luta, peso mosca, tivemos o Tatsuro Taira contra o Brandon Moreno. Quem venceu foi o levíssimo favorito Tatsuro Taira. Aqui eu errei o palpite, tá? O palpite do Peyton Talbot eu acertei, legal. Do Guskov não acertei nem errei, né? Porque eu achava que ele ganhava e empatou, né? Ninguém dá palpite pra empate, né? Então, tava acertando uma, e aí eu errei esse aqui do Brandon Moreno. Eu achava que o Brandon Moreno vencia, apesar que tava quase 50-50, né? Mas o Tatsuro Taira que conseguiu vencer por nocaute no segundo round com 2 minutos e 24, tá? Aqui, o que me chamou a atenção, o Tatsuro Taira parecia bem maior, né, que o Brandon Moreno, tava muito melhor na trocação do que eu esperava, só que o Brandon Moreno continua sendo um cara, como eu disse no vídeo pré-evento, bom de grappling, né? Então, na minha opinião, ele ganhou o primeiro round, porque ele encaixou a finalização e, ficou enrolando ali, deixa a luta de um jeito chato, não interessa, ele ganhou o round, né? Ele controlou ali, controlou não, né? Conta como controle? Não sei, estatisticamente não contou. Mas enfim, a posição da finalização estava encaixada e ele ficou ali. Então, para mim, ele ganhou aquele round. Só que no segundo round ele caiu numa posição ruim. E o Tatsuro Taira, de maneira inteligente, bateu bastante. Como o Brandon Moreno estava meio que preso na posição, ele não conseguia sair dali, né? E aí é aquilo, você tá tomando muito golpe seguido e não consegue reagir, o que o árbitro faz? Nocaute técnico. Então, deu nocaute técnico. Sinceramente, eu não gostei muito da paralisação, tá? Então, eu não concordo muito. Eu não sei se é porque eu tava torcendo pro Brandon Moreno, né? Dei palpite pro Brandon Moreno. Eu não sei. Comenta aqui embaixo. O que vocês acharam da paralisação? Eu não gostei muito, não, tá? O Brandon Moreno também não gostou muito, não, né? Ficou com uma cara de interrogação ali. Sei lá, eu acho que dava pra ter deixado bater mais, né? Porque ele não ficou grog, não tava tão machucado, ele só realmente não tava conseguindo explodir ali. Mas
cara, é aquilo, né? São lutadores, né? Profissionais. Então eu acho que poderia ter deixado castigar mais ali, né? E aí, se ele realmente não conseguisse mais sair, né? Enfim, não acho que é um erro, nossa, que erro grotesco do árbitro, né? Tem que a comissão proibir esse cara de arbitrar. Não acho que é isso. Mas eu, se fosse árbitro, não teria parado ali ainda não, tá? Enfim, ainda mais uma luta desse porte, né? Mas parabéns pro Tatsuro Taira, né? Melhorou na trocação, mesmo no grappling, né? Continua um nível absurdo. E é isso, né? É um nome aí que a galera da categoria vai ter que se virar, porque o cara é chato. Depois, vamos para as disputas desse cinturão. Começando com a peso mosca, Joshua Venn enfrentou Alexandre Pantoja. E o Pantoja, campeão, acabou aí perdendo seu cinturão no primeiro round, com apenas 26 segundos. Pois é, o Pantoja, que era meu palpite, né, e palpite da maioria, porque ele era bastante favorito, acabou aí sendo derrotado de uma maneira que, cara, ninguém queria, né? Ele acabou se lesionando, na verdade, talvez tenha quebrado o braço, né? De novo, tô gravando na sequência do evento, então não tem notícia de nada ainda. Teve gente falando que saiu do lugar, eu acho que quebrou, né? Enfim, ele foi dar um chute alto, na verdade, assim, vamos lá, né? Começou a luta, teve só 26 segundos, mas eu vou falar o que aconteceu, né? Começou a luta, o Pantoja foi para a trocação mais franca ali, como ele sempre faz, né? Estilo Pantoja de ser, né? Guerreiro, sangue no olho, já para chegar ali com os dois pés na porta, né? E assustar mesmo, né? Essa é a ideia dele. Então, ele foi para esse jogo, mesmo já chovendo sendo um bom de boxe e tudo, ele já foi ali batendo e tal, não sei o quê. Então, eu gostei, né? Da presença dele, apesar de meio arriscada, eu gosto, né? Dele chegar já tentando intimar mesmo. Então, já foi com tudo ali, trocando porrada, já chovendo, meio assustado, tentando responder também, aquela loucura, né? Você já pensando assim, caraca, 20 segundos de luta, tem 5 rounds, o negócio vai ser, porra, pancadaria, vai ser luta da noite, você já tá ali, nossa, flor da pele, né? Querendo gritar, meu Deus, o Pantoja tá lutando e vai ser doideira. E aí, o que aconteceu? Um chute alto que ele foi dar, né? E é o que eu sempre falo. Falei em vídeo recente até, né? Esses chutes altos, né, na cabeça ou na panturrilha ali e tal, geralmente os caras fazem para evitar tomar queda, né, do adversário segurar a perna. Só que foi o que eu falei, na panturrilha é um pouco mais seguro. Porque na cabeça, às vezes dá uma enganchada ali o pé, né? E foi mais ou menos o que aconteceu, né? O pé do Pantoja pegou na cabeça, ficou meio no ombro, e aí o Joshua Venn também já tentou, né, fazer um movimento para dar aquela segurada na perna, né? E aí acabou desequilibrando o Pantoja, e o Pantoja não caiu só, né? Ele tentou apoiar a mão na hora da queda. E aí a gente sabe, né? Quem já treinou judô, quem já treinou jiu-jitsu, né? Qualquer coisa do tipo, sabe, né? Que quando você tá caindo, você tem que tomar muito cuidado para apoiar a mão no chão, né? O ideal é nem apoiar, né? É tentar cair ali mesmo, de costas, enfim. Não tentar apoiar a mão, né? E aí o Pantoja foi tentar apoiar a mão ali no desequilíbrio, acontece, né? E dobrou a articulação de um jeito horrível, né? Aquela aflição, e os caras passam replay de todos os ângulos e não sei o que lá. Enfim, e aí ele já sentiu muito o braço, segurou, e aí o Joshua Venn até olhou, né, meio sem reação, porque ele acho que nem se tocou do que aconteceu, né? E o Pantoja fez sinal para ele e tal, e aí acho que era o Herb Dean, né? Já entrou ali e, enfim, acabou com a luta. E o Joshua Venn comemorou, porque ele ganhou o cinturão, né? E aí, vamos lá, né? Foi uma fatalidade, foi um acidente. Mas vamos lá ao comentário do público da maioria, que é capaz que quem tá assistindo também concorde com isso, mas eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu vou dar minha opinião, mesmo que a maioria não goste, tá? Mas eu vi muita gente indignadíssima que o Joshua Venn comemorou, como se o cara tivesse comemorando que o Pantoja quebrou o braço. Gente, vamos lá, vamos pensar um pouco, vamos ter um pouco de bom senso. O cara não tá comemorando a lesão do Pantoja. Ele não está comemorando o braço quebrado do Pantoja. O cara está comemorando a vitória que, por consequência, traz o cinturão para ele, né? O cara tem o sonho a vida inteira de ser campeão. Ele foi campeão. Ele está comemorando que ele ganhou a luta, né? Ele não está comemorando a desgraça do Pantoja. Não tem nada a ver, né? Ele não está lá batendo palma, ei, quebrou o braço, e comemorando feliz. Ah, ele quebrou o braço. Não, ele está comemorando, sou campeão, não comemorando ele quebrou o braço, né? Então, depois ele até vai até o Pantoja, né? Tipo, faz aquela, né? Fala algumas coisas, não dá para saber o que ele falou, mas enfim, dá aquela força ali do tipo, pô, não é isso que ele... Tanto que na entrevista também, né? Ele fala, pô, não era dessa forma que eu queria. É óbvio, ninguém quer ganhar o cinturão desse jeito. Até porque é uma vitória que, tipo assim, cara, ele ganhou, ele tem o mérito dele, porque o chute, né, pegou ali, ele meio que desequilibrou o Pantoja, enfim, aconteceu, né? Claro, poderia ter muito mais luta, muita gente vai falar, ah, foi sorte, ah, não sei o que lá. Cara, mas vamos lá.
não sempre falam que não interessa, resultado é resultado? Então, resultado é resultado. Acontece. De novo, foi o que eu falei, eu torcia pro Pantoja, mas não é porque eu torço pro Pantoja que eu tenho que falar que, o Josh Avena não pode comemorar. O Josh Avena não é o campeão de verdade, porque não foi luta. Gente, para com essas criancice, né? Sabe aqueles torcedor de futebol que não quer enxergar alguma coisa? Cara, isso não vale de nada fazer esse mimimi, essa choradeira. Eu torço pelo Pantoja, torço muito pelo Parrumpa, mandei mensagem, inclusive, desejando boa luta e tudo antes da luta acontecer. Então, assim, inclusive, vou te falar, tá? Uma das cenas que eu fiquei mais triste desde a lesão do Anderson Silva. Acho que pra mim entrou, né, nos dois momentos do MMA piores na minha memória. É o Anderson e essa agora. Só que não é por conta disso que eu vou pegar um moleque de 20 anos que tem o sonho de ser campeão e vou ficar lá revoltadíssimo porque ele comemorou que ele ganhou o cinturão. É o sonho do moleque. Ele não tá comemorando a lesão do Pantoja. Então, porra, né? Para de ser chato, né? E agora é aquilo, né? O Pantoja vai ter que se recuperar e tentar voltar e tentar retomar o cinturão. Acontece, né? Não tem muito o que fazer aí, infelizmente, né? É um balde de água fria, porque ele estava com mais defesa que todo mundo, mas faz parte do esporte, né? E parabéns pro Pantoja que, porra, conseguiu ali fazer cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido, né? O filho ali chorando e tudo, e ele, né, calmo, posturado mesmo com a situação, né? O Parrumpa já foi ali, já abraçou ele, enfim, tenho certeza que até o Dana White conversou, falou dos médicos, né? Então vão acompanhar, vão fazer o possível aí, provavelmente vai ter, né, a melhor equipe médica possível tratando dele e vamos ver, né, qual é a gravidade, quanto tempo demora para recuperar, né? O Pantoja já tem uma idade um pouco acima desses outros caras da categoria, mas é isso, não tem muito o que fazer. Vai ter que tratar, recuperar, ficar 100% de preferência para ir voltar, né? E aí eu vi gente reclamando também, até do Joe Rogan, porque já botou o Josh Avena com o Tatsuro Taira, porque não sei o que lá, e o Pantoja. Gente, o Pantoja acabou de quebrar o braço, mano. O cara vai demorar meses para voltar. Vocês querem o quê? Que o Josh Avena espere o Pantoja voltar? Tipo assim, é meio óbvio que o Tatsuro Taira, que acabou de ganhar e ganhou daquele jeito, vai ter a chance dele contra o Josh Avena. Cara, faz parte do jogo. O Pantoja tá machucado. O Josh Avena não vai ficar esperando. Então, sabe, até isso estão criticando. Tipo, porque já vai casar o Josh Avena com outro. Você pode torcer, é o que eu sempre falo, você pode torcer, mas para de ser chato. Eu torço muito pro Pantoja, mas também não vou ficar lá, nossa, que absurdo, o Josh Avena não pode defender o cinturão com o Tatsuro Taira, tem que esperar o Pantoja. Porra, mano. Que coisa chata. Vamos lá, vamos para a luta principal. Porque, além de triste com a vitória do Pantoja, eu fico irritado com um comentário idiota. Na luta principal, peso galo, tivemos Petr Yan contra Merab Dvalishvili. E, cara, eu vou falar a verdade, tá? Eu tava gostando do card no preliminar, chegou no principal, tava legal. Não ficou ruim, mas tava menos emocionante, mas ainda assim tava bom. Aí teve a luta do Pantoja que eu já fiquei com aquela vontade de, porra, desligar tudo, não gravar vídeo. Fiquei revoltado, né? Porque, porra, uma cena que vai ficar na cabeça eternamente, né? Então, deu uma desanimada muito forte, né? Eu fiquei aqui já, sabe, olhando pra luta, pô, sem vontade nenhuma de assistir, tá? Bem desanimado. Só que começou a luta, meu amigo. O Petr Yan lutou tão bem. Cara, é uma das melhores performances individuais de um lutador que eu me lembro de ter assistido na minha vida. Eu, assim, beira, na minha opinião, ao nível que eu vi de Cody Garbrandt contra Dominick Cruz, tá? O Petr Yan lutou um absurdo. E o bizarro é que, assim, ele tava pagando mais de R$ 4, né? Ele era muito azarão, o que talvez não fizesse tanto sentido, porque ele é muito bom. Só que o Merab vinha com aquele jogo de pressão, de queda, que era muito difícil imaginar alguém que ia fazer frente. E aí o que aconteceu foi que o Petr Yan, ele não só defendeu quase todas as quedas, ele só tomou 2, né? Ele derrubou 5 vezes, ou seja, ele derrubou mais do que o dobro do que o Merab derrubou ele. Ele teve gás para lutar todos os rounds, né? E não só isso, ele mostrou a trocação que ele sempre tem, né? Golpeando muito de forma inteligente. O corpo do Merab, o Merab acusou demais os golpes ali. E, cara, o Merab também tá de parabéns, tá? Porque ele entregou uma luta de excelente entretenimento, tecnicamente também muito boa, foi muito guerreiro, porque ele apanhou pra caramba, tava bem machucado. E o que eu achei interessante, curioso, né? É que na entrevista depois da luta, o Merab falou bastante que ele queria entregar um show pra galera, que ele queria entregar um entretenimento, né? Que ele não queria só fazer o wrestling. Então, eu achei curioso, porque ele poderia ter tentado apelar só pro wrestling para ganhar a luta, mas ele, assim, foi muito mais pra trocação que, cara,
era o pior caminho para ele. Ele aceitou muito esse jogo porque ele queria meio que dar show, né? Então, não tô dizendo que, ó, pelo amor de Deus, né? Que ele perdeu a luta por isso, né? Até porque também é a decisão dele, perdeu, perdeu. Mas eu achei curioso, né? Que ele quis, que ele se preocupou, que ele falou mais de uma vez, inclusive, sobre entregar o show pra galera, que o que ele quer, o que os lutadores fazem é isso, né? Trabalha duro pra entregar entretenimento, pra alegrar as pessoas. Então, eu achei que foi bem isso mesmo. Ele poderia, né? Ele tem aquela capacidade de fazer uma luta insuportável. E ele, cara, não fez, né? Ele foi realmente pra briga ali, então eu gostei muito da performance dele também. Ele perdeu a luta pra mim, realmente acho que perdeu 4 rounds, mas não dá pra negar. Ele lutou muito bem e entregou entretenimento também, né? Não ficou apelando pra tentar ganhar numa luta insuportável. Então tá de parabéns, Merab, gostei, né? E assim, o Piotr Jan é o que eu falei no começo do comentário, né? Pra mim, uma das melhores performances individuais. O cara defendeu excelentemente as quedas, nem sei se existe essa palavra. Usou um box sensacional, tá? Os chutes ali perfeitos, o gás, parecia que o cara tava cansado, mas no fim não tava, né? Bizarro, não sei se tava só respirando, enfim. O gás também absurdo, assim, a luta inteira, um volume de golpe dos dois também sensacional. Cara, assim, pra mim, uma das melhores lutas que a gente teve, não só do card, mas de disputa de cinturão e tudo, né? Uma das melhores lutas que a gente teve no ano aí, né? Então, final de ano, a gente teve uma das melhores lutas, na minha opinião, e considerando performance individual, eu acho que assim, tô falando de cabeça, né? Mas eu acho que performance individual esse ano, numa luta que durou tanto, contra um adversário tão duro, cara, acho que foi uma das melhores, se não foi a melhor performance individual do ano também. Tá? Então é isso. Piotr Jan mereceu demais esse cinturão. Merab já pediu a revanche, lógico, porque ele ganhou a primeira, então ficou 1-1, né? Não sei o que o UFC vai fazer. Mas é isso. Tivemos o último UFC numerado do ano com os dois desafiantes roubando os cinturões. O Piotr Jan de uma maneira indiscutível, né? Porque foi ali um show de performance, ganhou com ampla margem. E no caso do Joshua Venn, é aquilo, né? Ganhou com os méritos dele, né? Defendeu o chute, desequilibrou e tal, mas realmente fica aquele gostinho amargo, né? Só 26 segundos de luta e foi um desequilíbrio onde o Pantoja, de maneira infeliz, acabou posicionando um braço da maneira que o ângulo não favoreceu a articulação e deu muito ruim ali. Mas é isso, né? Não dá para tirar o mérito e tacar pedra no Joshua Venn, ele não tem culpa, acontece, né? Então, se fosse o brasileiro ganhando, a gente tava comemorando pra cacete. Dane-se, né? Que o outro tinha se machucado. Então, não dá para ser hipócrita, né? O cara acabou se tornando campeão aí. Enfim, paciência. O que resta pra gente é torcer para a recuperação do Pantoja e que ele consiga voltar no mesmo nível que ele tem, porque de novo, né? Ele era favorito contra o Joshua Venn, né? E na verdade, contra qualquer um da categoria. Então, é só torcer para a recuperação boa e ele conseguir aí recuperar o seu cinturão. Beleza? Eu acredito que ele vai voltar com muito mais sede, inclusive, tá? Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou do card. No geral, a minha nota para esse card é nota... Cara, teve muito nocaute, muita finalização. É que a vitória do Pantoja vai querer me diminuir a nota, mas não é justo fazer isso, né? Porque o Pantoja perdeu, mas assim, é um resultado de merda, porque foi uma lesão, não teve luta. Mas o card foi muito bom, tá? Eu vou dar um 8,5, tá? Eu ia falar 9, né? Mas acho que um 8,5. Acho que um 8,5 vale. Teve muito nocaute, muita finalização, muita luta de entrega. O Ibo Aslan ali, porra, foi sensacional. Mesmo o Cerrudo apanhou pra caramba, mas foi macho. Piotr Jan com Merab luta excelente, né? E o Piotr lutou muito bem. Então eu acho que vale sim um 8,5, quase 9 aí, pro último numerado do ano. E sinceramente, pra minha expectativa do card, foi bem melhor, tá? Eu achava que ia ser um 6, 7 ali, no fim foi quase 9, então gostei bastante do card. A única coisa que realmente cagou pra mim foi o Pantoja perder o cinturão, né? Aí foi complicado, mas é a vida, né? Às vezes ganha, às vezes perde, não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas é isso, comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!